Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaro aberta esta sessão ordinária. Informo que estamos transmitindo essa reunião ao vivo pelo site da Câmara Municipal de Cruz Machado e pelo nosso canal no YouTube. Continuando, peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Iniciando o expediente, peço à secretária que realize a leitura da ata da última sessão deste Poder Legislativo. Ata da 8ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2025, da legislatura 2025-2028 da Câmara Municipal de Cruz Machado, realizada no dia 31 de março de 2025. Ata da reunião ordinária, realizada no dia 31 de março de 2025, correspondente à 8ª sessão ordinária de 2025, na Sala das Sessões da Câmara Municipal, cita a Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, conforme disposto na Resolução número 2 de 2019, publicada em 18 de dezembro de 2019. A gravação em áudio e vídeo desta sessão encontra-se em meio digital e no site deste Poder Legislativo, sob a presidência do vereador Zeno Kaziuk e secretariado pelas vereadoras Noeli Maria Paza e Terezinha Maria Cotila Golênia, às 19 horas. Verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária e solicitou à primeira secretária que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Quanto ao expediente, adentrou para a leitura as seguintes indicações. Indicação de número 22 de 2025, de autoria da vereadora Noeli Maria Paza. Concluída a leitura da indicação, o senhor presidente autorizou a vereadora a fazer uso da tribuna para justificar o seu pedido. Indicação de número 23 de 2025, de autoria do vereador Zeno Firmino da Luz. Logo após a leitura, o senhor presidente autorizou o vereador a fazer uso da tribuna, a fim de justificar o seu pedido. Não constando mais documentos no expediente, passou-se para a ordem do dia, a qual iniciou com o projeto de resolução 11 de 2025, de autoria da Mesa do Poder Legislativo Municipal, cuja súmula dispõe sobre a criação do programa O Legislativo em sua comunidade, no âmbito do município de Cruz Machado, Estado do Paraná. Em segunda discussão, realizou-se a leitura do parecer jurídico expedido pela assessoria do Poder Legislativo. Na sequência, entrou em discussão e, posteriormente, foi encaminhado para as comissões competentes para análise e expedição de parecer. Dando continuidade, o senhor presidente declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram os senhores vereadores e vereadoras: Antônio Chibernic Filho, Joacir Ivacenco, Kennedy Drummond de Alvarenga, Noeli Maria Paza, Osmar Antonich, Terezinha Maria Cotila Golênia, Zeno Firmino da Luz e, por último, o senhor presidente Zeno Kaziuk. E como nada mais havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretária, demais membros da mesa diretiva e por todos os senhores vereadores presentes. Não chegada à mesa nenhum tipo de impugnação, considera-se a ata aprovada. Neste momento, com grande alegria, esta Casa de Leis, em nome de todos os seus nobres vereadores e vereadoras, funcionários, Procuradoria Especial da Mulher, juntamente com o Poder
Executivo Municipal, em especial ao senhor Prefeito e Vice-Prefeito Municipal, bem como à Secretaria Municipal de Educação e sua equipe, senhoras Jussiane Sabay, Luana Walczak, Solange Pelepek, Luciane Us, Silvana Wiesbiske, Cíntia Bertek, Kelly Barchak, Vânia Helenice Sabay, Suzane Maria Klein, vem em nome e chamar a atenção para a causa do espectro autista, TA. 2 de abril foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e nada mais justo que o poder público se mobilize em busca de maior respeito e inclusão para os nossos autistas. Agradeço ainda às demais autoridades presentes que estão unidas, prestigiando esse momento, todos os nossos profissionais do município, que atuam com nossos autistas e, claro, de uma maneira muito carinhosa, os autistas e seus pais e responsável aqui presente, para esta Casa de Leis e todos os envolvidos. E a noite de hoje significa um pequeno, mas grande passo em prol de maior visibilidade pela causa. Sendo assim, solicito à secretária que faça a leitura da noção 001 de 2025, de autoria de todos os edis. Moção número 1 de 2025, ementa. Votos de congratulação e respeito ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo relacionados por meio desta moção requerem o envio de expediente com votos de congratulação e respeito aos autistas e seus pais e ou responsáveis pela passagem ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrada no dia 2 de abril. Justificativa. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo, instituído pela Organização das Nações Unidas, ONU, em 2007, tem o propósito de ampliar o conhecimento sobre o transtorno do espectro autista, promover a inclusão e garantir que as pessoas autistas tenham seus direitos respeitados em todas as esferas da sociedade. Estudos recentes apontam que o autismo afeta aproximadamente 1 a cada 36 crianças, segundo dados do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o que reforça a necessidade de políticas públicas eficazes para atendimento e suporte às pessoas com TA e suas famílias. Assim, a presente moção se faz importante, a fim de alertar a sociedade e governantes sobre esta causa, ajudando a derrubar preconceitos que ainda existem em torno do TA, tal qual uma forma singela de homenagear todos os autistas de nossa municipalidade e principalmente seus pais ou responsáveis. Além do mais, esta Casa de Leis reconhece e entende a necessidade de todos, enquanto cidadãos, aprendam, conheçam e eliminem qualquer tipo de preconceito que ainda possa existir, trazendo informação e divulgação sobre a causa.
Sabemos dos desafios diários enfrentados, da necessidade de políticas públicas eficazes e do dever do Estado em garantir atendimento adequado, diagnóstico precoce, suporte educacional e oportunidades de trabalho. Outro sim, uma justa e merecida homenagem aos pais dos nossos autistas cruzmachadenses, que dia a dia não medem esforços para a melhoria da qualidade de vida e a inclusão dos mesmos. Deste modo, e por todas essas razões, queremos reconhecer e celebrar a diversidade das pessoas com autismo e, enquanto órgão municipal, fortalecer a rede de apoio e contribuir para um futuro com mais respeito e oportunidades para todas as pessoas com o espectro autista. Nosso mandato tem um compromisso permanente com a luta por inclusão, respeito e dignidade para as pessoas com TEA e suas famílias. Neste 2 de abril, nos vestimos de azul e reafirmamos nosso compromisso com essa causa, reforçando a necessidade de um olhar mais humano e sensível para todos que fazem parte do espectro autista. Que esta data seja um momento de reflexão, mas também de ação, para que possamos construir uma sociedade inclusiva e acolhedora. Sendo assim, parabenizamos todas as pessoas autistas, suas famílias, celebrando esse importante dia de conscientização e reconhecimento. Solicito que a vereadora Terezinha utilize a tribuna e explane sobre a noção em nome de todos os vereadores. Boa noite a todos. É um momento assim, muito importante. Eu gostaria de falar hoje sob o olhar da professora, não sob o olhar dos pais. Nós sabemos o olhar dos pais, nós conhecemos a luta dos pais e nós sabemos o quanto cada dia é um novo dia. Então, nós temos essa consciência, mas hoje eu vou falar sob o olhar dos meus alunos da formação de docentes e sob o olhar de professora. Como nós vemos as crianças especiais? Para nós, professores, elas são crianças como todas as outras. Elas trazem características especiais, mas sob o nosso olhar humano, elas são iguais. Não iguais na forma de atendimento, mas iguais na forma de enxergarmos todas elas. O que falta hoje, na minha visão de professora, é a conscientização e a visão humana de quem é uma criança com autismo. Não se olha ela como uma criança especial. E elas estão no nosso meio o tempo todo. Nós as encontramos na missa, nós as encontramos nos mercados, nós as encontramos na rua. Hoje elas estão presentes em todos os espaços. E elas precisam ser vistas com o olhar humano. Com aquele olhar, não o olhar de apontar o dedo e, de repente, perceber que essa criança, ou falar algo assim, essa criança é diferente. Não nesse sentido. Nós precisamos enxergá-las como no nosso meio, como seres que convivem com nós, que hoje dialogam com nós, que interagem com nós, e que nós não podemos, em momento nenhum, dizer ou julgá-los pelas formas como eles agem. Eles são especiais na forma de agir. Eles são especiais na forma de se manifestar. Eles trazem uma pureza que, muitas vezes, nós não conseguimos identificar. Então, eu vejo nesse
nesse formato. Eu trago, na minha visão, exatamente que são crianças que, com o nosso olhar humano, elas podem realmente se desenvolver muito. Nós podemos fazer com que elas cresçam e logo estejam incluídas na sociedade. Elas precisarão, em breve, estar em todos os ambientes. Elas vão trabalhar, elas vão fazer tudo que nós adultos fazemos. E aí a minha pergunta é: o que nós precisamos a mais para que eles cresçam independentes? Por quê? Porque a gente discute a questão de que eles precisam de um psicólogo, eles precisam de terapias, eles precisam de atendimento. Perfeito, gente. Que bom que a gente consegue, né, atingir, consegue ofertar isso. Talvez precisamos intensificar mais. Eu penso nesse formato. Talvez precisamos algo além, mas nós precisamos encontrar caminhos para torná-los independentes. Eles fazem parte hoje do nosso círculo, do nosso grupo. Eles estão presentes em todos os espaços. E os pais têm consciência disso. Os pais sabem o que acontece, muitas vezes descobrem como lidar. E nós precisamos descobrir também. Por isso que eles necessitam de um atendimento a mais dentro das instituições. Por isso que eu sempre digo, um segundo professor é fundamental. Por que um segundo professor é fundamental, gente? Porque é ele que vai contribuir para que essa criança realmente consiga se concentrar. Que vai fazer a criança prestar atenção. Que vai fazer com que a criança se desenvolva. Que vai estar acompanhando a criança o tempo todo. Então, nós não podemos negar isso a eles. Essa é a primeira fase de desenvolvimento, é a principal de todas. Não vamos dizer que as outras não são. As outras são também. Mas essa é uma fase que nós precisamos quebrar, ou seja, resolver o quebra-cabeça. Descobrir como nós podemos atingi-los da melhor forma. Descobrir como nós vamos fazer com que eles realmente aprendam. E esse é o nosso papel. O papel da sociedade, eu já disse para todos vocês, é desenvolver esse olhar humano. E essa é uma tarefa árdua para nós. Por quê? Porque ainda não se tem consciência de quão especiais são essas crianças. Do quanto elas podem contribuir com todos nós. Do quanto elas podem nos ensinar. Nós precisamos fazer campanhas contínuas para que a sociedade comece a desenvolver essa nova visão. As crianças estão aqui, amanhã serão adolescentes. Alguns já são. E aí? Eu tenho uma aluna autista que está fazendo faculdade. Ela passou em biologia. Ela estudou até o 3º ano, formação de docentes, e ela está fazendo pedagogia. Nós precisamos desenvolver um pouco mais, né, essas habilidades para que eles consigam ser independentes. Então, a minha torcida hoje, né, que nós precisamos realmente criar mais espaços de fato, gente, para discutir com a sociedade, para mostrar para a sociedade que nós não estamos para julgar, que nós estamos para acolher, que nós estamos para incluir todos junto conosco. O respeito é a base. Então, né, eu creio que nós precisamos proporcionar ao máximo ações, atividades, para que as crianças
possam, de fato, se desenvolver e, em breve, a gente possa dizer, atingimos um pouco do nosso objetivo também, talvez, né, gente? Ou a maior parte dele. A nossa visão precisa ser ampliada. Obrigada a todos. Caso algum vereador queira se manifestar a respeito da noção, está autorizado. Você não pode falar assim. Ele não aceita crescer. Olha como... Isso, falou a palavra crescer, ele não gostou. Seu Zeno, aproveitar aí a deixa, agradecer a presença de todos os presentes. Realmente, a causa autista ficou por muito tempo na surdina, né? Nós precisamos fazer com que o governo federal, estadual, municipal cumpra o que está previsto em lei também. Tem muito direito, tem, mas não é cumprido. É a questão da saúde, o diagnóstico precoce para que se trate antes, para que essa criança, ao desenvolver, né, ela possa depois estar na sociedade, que seja bem acolhida, que a criança ela precisa de amor, precisa de cuidado, precisa ser abraçada pelos pais, obviamente que já é, mas pela sociedade, sem preconceito, né, olhar para essas crianças como se fosse teu filho. Cuidar como se fosse teu, fazer o melhor por ele, nós, como legisladores, cobrar do executivo para que se cumpra as leis previstas ali, para que eles tenham um desenvolvimento cada vez melhor, né? Eu sei que é difícil cumprir algumas etapas, até a deputada Flávia colocou as vans itinerantes para que se tenha um diagnóstico precoce, conseguiu 50 vans equipadas, mas não acha profissional, para que esteja em cada vez mais cidades, né? Porque é muito difícil chegar no diagnóstico e só pelo SUS, é muito moroso, é muito trabalhoso, e a família acaba perdendo tempo de ouro, tempo que seria muito preciso no tratamento dessas crianças. Meu concunhado está ali, o Valdinei, tem a Vivi, é um amor de criança, mas eu abraço ela como se fosse minha também. Oi, Vivi, tudo bem? Como é que foi na escola? E a criança só quer saber do quê? Ser ouvida. Ela quer ser bem acolhida. Ela esquece, por um momento, de algumas coisinhas, algumas dificuldades, te abraça com o maior amor do mundo, como se fosse da família mesmo, qualquer criança, né? Se a gente vê como eles interagem com a gente. Eles vêm, conversam, eles expõem. Alguns são mais dotados, como chegou à faculdade, né? Outros talvez não conseguirão. Por isso, o nosso trabalho, o nosso empenho de fazer com que eles sejam cada vez mais aceitos, sem preconceito, por toda a sociedade. Só isso. Boa noite a todos. Assim como o Kennedy já falou, também faço dele as minhas palavras, porque eu me colocando no lugar dos pais e vendo que é uma dedicação que a gente tem que ter mais uma atenção melhor, e também acompanho até os pais postando nas redes sociais, a gente vê como não é fácil para os pais também, né? Então, tudo que depender do meu apoio em questões de projetos de lei de inclusão para apoiar essas famílias, os pais, eu sempre estou à disposição, com total respeito, e também cobrando do Executivo Municipal também o que nós podemos buscar no governo do Estado, de recursos de apoio para cada vez poder atender melhor, também na União buscar recursos para que a gente possa dar um tratamento da melhor forma, assim, uma inclusão que todos se sintam tratados iguais. Então, era isso. Boa noite a todos.
Quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer a todas as famílias que estão aqui presentes com as crianças. Nós temos que ter muito carinho por essas crianças. Então, quero agradecer a todos. Enquanto existir amor, não haverá diferença. Obrigado a todos pela presença. E pode contar com nós, com o nosso apoio, dos vereadores. Eu também gostaria de deixar uma palavra aos pais aqui presentes, ao pessoal da educação, aos professores que também trabalham com essas crianças. Dizer que moção honrosa é uma homenagem concedida a pessoas ou entidades que se destacam em suas atividades. E nós escolhemos vocês para fazer a nossa primeira moção, porque consideramos vocês pessoas dignas de uma homenagem em nosso município. Pesquisando um pouco hoje sobre o autismo, de 97% a 99% dos casos de autismo é causado por genética. Apenas desses 81% são hereditários e apenas de 1 a 3% são de origem ambiental ou alguma coisa que possa ser desenvolvido diferente. E a chance de um irmão ter o autismo, do diagnóstico, é de apenas 20%. Então, não é porque uma criança é que a outra tem muita chance de ser. E aproveito a oportunidade para pedir que seja reforçada a indicação do vereador Kennedy. Ele já fez uma indicação aqui, onde no nosso município seja isentado os pais de PTU, os pais de autistas. Sou solidária, toda a Câmara é. Então, gostaria de pedir que o prefeito, que o pessoal da prefeitura desse uma olhada com carinho nesse projeto e mandassem para nós aprovar e tornar isso lei. E que nós fizéssemos alguma campanha, alguma coisa para que fosse fortalecido os benefícios que eles já têm, mas que muitas vezes até não têm, não sabem, né? Por exemplo, benefícios previdenciários, assistenciais, redução da jornada de trabalho dos pais, onde eles têm o direito de fazer o meio período com o mesmo salário, e fila preferencial, às vezes que isso fosse exposto para a sociedade nos bancos, na saúde, que tivesse prioridade numa farmácia, no mercado. De alguma forma, nós estamos trabalhando com isso. Vagas de estacionamento na cidade, quando for pintado novamente as faixas da cidade, fazer a vaga para o pai de autista, e que isso fosse repassado. Como já falou, vocês já progrediram bastante, vocês sabem disso. Quando começou essa luta, vocês não tinham direito nenhum e um monte de dever, mas, graças a Deus, podem saber que nós fizemos 3 reuniões para aprovar rápido o projeto de vocês, o repasse, para que não parasse o atendimento de vocês na PAI. E o que vocês depender da Câmara de Vereadores, somos parceiros, estamos aqui, estamos em 11 vereadores para apoiar vocês no que for preciso. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Eu também quero falar umas palavras, a minha filha é psicóloga, ela trabalha bastante com as crianças. Daí ela sabe que não é fácil para os pais, E depender de mim, vereador, nosso vereador pode contar com nós. E tem o deputado federal, Aliel Machado, que ele ajuda muito a PAI. Ele trabalha bastante com essa parte. Conte comigo, o que eu puder, nós estamos juntos para ajudar vocês. Boa noite a todos. Especial aos pais dos alunos autistas aqui presentes. Dia 2 era o dia dos autistas. Não vou esquecer mais, porque é bem o dia que é aniversário do meu filho, dia 2 de abril. Então, te garanto que essa data vai ficar marcada para mim. O que vocês puderem precisar de alguma ajuda, algum apoio de um vereador, pode contar comigo, com certeza que todos os vereadores. Então, essa causa está apenas engatinhando em Cruz Machado. Eu vejo que precisa muito a parte do Executivo, a parte do Estado, a parte do governo dar suporte, que não é fácil a gente... Eu tenho 2 filhos, mas os filhos autistas é empenho a mais, é uma dedicação muito maior. Então, a gente vai correr. Tem a deputada Flávia Francischini, que apoia essa causa. Então, devagarzinho, vai engatilhando, o município vai dando suporte, e espero que futuramente, não demore muito, que nem o que a gente falou, não tem muito profissional nesse ramo, falta pessoas especializadas para atender as crianças que precisam, mas devagar acho que vai se ajeitando. Então, tomara a Deus que abençoe, que dê tudo certo, que no futuro, meio próximo,
que todas as crianças podem ser atendidas. Muito obrigado. Boa noite a todos. Então, como os colegas vereadores já comentaram, podem contar sempre com a Câmara Municipal para nós estar atendendo e, como diz, olhar todos iguais, né? Crianças autistas e fazer valer os seus direitos. Como a deputada Flávia Francisquini trabalha muito nessa causa, vamos fazer projetos bons e levar até ela para implantar no nosso município, para dar uma atenção melhor a todas as crianças. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores pais, alunos, crianças, profissionais da educação e da saúde que se fazem presente. Primeiramente, que momento especial para nós, vereadores, poder participar junto com as famílias e se aproximar cada vez mais, né, meu amigo Ivo Paraguai, que se encontra aqui, estivemos no início do ano, ou antes do início do ano, né, final do ano passado, estivemos na sua residência, juntamente com o professor Samuel, mais os demais pais que estiveram naquela reunião. A gente tratou sobre alguns assuntos que, inclusive, já foi encaminhado. Um dos projetos que era prioridade já foi aprovado aqui por esta casa. E para a gente é uma honra muito grande poder participar desses momentos, aprendendo com as crianças, aprendendo com os pais, aprendendo a ter a sensibilidade, a ter essa sensibilidade de conviver junto com as pessoas, com as crianças que têm essa sensibilidade diferente da gente. Eles conseguem ver algo a mais que a gente não consegue ver. Você vai conversar com a criança, ela tem um raciocínio muito mais avançado que a gente. Desde mexer no aparato tecnológico, no celular, ela consegue desenvolver muito mais rápido que a gente, muitas vezes. Então, eu quero aqui dizer para vocês que a honra nossa de hoje estar homenageando vocês, poder participar neste nosso mandato como legislador, já poder estar encaminhando as coisas. Tivemos o primeiro passo, graças a Deus deu certo. Vocês conseguiram, através da associação, unir tudo isso. A associação que vocês têm hoje, a gente está lutando, vai lutar pelo que puder e o que estiver ao nosso alcance, para que as coisas andem na melhor forma, inclusive buscando do poder público mais adiante, mais além. Claro que existe, dentro da lei, nós precisamos ter aquele espaço, né? A partir do momento que a associação começou a desenvolver, já tem o CNPJ, já tem tudo, mas vocês precisam de um espaço físico. E isso a gente também vai buscar do prefeito, com certeza, da autoridade do município, do executivo. Em relação ao projeto do colega Kennedy, conversei na última quinta-feira, pessoalmente, com o prefeito Carlão, na parte da manhã, estive no gabinete dele. Ainda, infelizmente, não foi mexido no assunto, Kennedy, posso até adiantar. Mas o prefeito se comprometeu pessoalmente comigo e falou que, a partir que ele retorna de Curitiba, ele já vai procurar o jurídico para que seja montado todo esse projeto, e ele é a favor, sim, com certeza, já deu positivo em relação a isso, então, para que a gente possa buscar a isenção do IPTU. Então, parabéns, colega vereador Kennedy, pela iniciativa. Outro detalhe também, que eu gostaria de chamar a atenção aqui rapidamente, senhor presidente. Comerciantes, quero falar com os comerciantes, a população do comércio em geral. Eu acho que seria interessante a gente, sei lá, uma vez, cada 3 meses, cada 6 meses, cada ano, ter uma espécie de treinamento com profissionais que estejam mais próximo do conhecimento do que é conviver e trabalhar com as crianças que têm autismo. Para que essas crianças possam se sentir à vontade, se sentir em casa, dentro do comércio, dentro das próprias repartições públicas. Já podemos começar pela própria repartição pública. Nós aqui, vereadores, nós não temos esse conhecimento. Nós não temos esse treinamento. Muitas das vezes a gente quer fazer algo, mas a gente não tem aquele conhecimento mais próximo, assim como um pai, como uma mãe tem, ou até mesmo como os profissionais da educação, assim como a professora Terezinha, que trabalha nessa área também, e como a secretária Jo, que está aqui, e os profissionais da saúde, que conseguem ter essa sensibilidade. Nós não temos. Então a gente precisa que, de repente, o comércio comece a se preparar, comece a treinar seus funcionários, treinar o pessoal que trabalha, seus colaboradores, para que, de repente, consiga aproximar mais e sentir esse carinho que as crianças têm pelos adultos. Eles só querem ser abraçados, como disse os demais colegas. Eles só querem sentir que a gente tem carinho por eles e que a gente tem respeito. Então eu deixo aqui aos nossos comerciantes também, para que de repente vocês pensem de uma forma carinhosa de treinar os funcionários, os colaboradores, para que as crianças possam ter
esse desenrolar dentro do comércio, e para que elas se sintam em casa, porque você saiba atender a criança, saber como agir no momento que a criança está um pouco nervosa, que a criança está um pouco se sentindo com medo, né? Muitas vezes está no comércio que ela não conhece, naquele ambiente que às vezes ela pode se sentir um pouquinho constrangida. Ela se sente constrangida por aquele momento, às vezes você não saber trabalhar com a criança naquele momento. Então já deixo também esse convite aos comerciantes que, se puderem, pensem com carinho, em nome aqui de todos os vereadores, a gente já faz pedido, em nome dos pais também que estão presentes aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Com grande alegria, convido aos autistas e seus pais e responsáveis aqui presentes para que se dirijam à frente de nosso plenário, assim como convido nossos nobres vereadores para que juntos façamos a entrega oficial da moção honrosa 001 de 2025. Convido a senhora Sara Mazur Vionzek para que represente a todos os pais, receba simbolicamente de minhas mãos a homenagem. Nada. Obrigado a vocês. Solicito nesse momento que a senhora Jussiane Elisete Sabai, secretária de Educação,
se dirija à tribuna e realize a fala em alusão aos Dias Mundial de Conscientização do Autismo. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, e a todos presentes, em especial cumprimentar as famílias dos autistas, também aos autistas que estão aqui, a quem está acompanhando de casa também. Quero me apresentar a quem não me conhece. Estou respondendo à pasta da Secretaria de Educação como secretária da mesma. Hoje estou representando o executivo que está em viagem, assim como representando a minha equipe de ensino. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, dirigindo algumas palavras para vocês, famílias, e para vocês, autistas, escolhidos por Deus, para serem pais dessas crianças maravilhosas. Percebemos a união que há entre vocês, pais, para conquistarem espaços na sociedade com seus filhos autistas. Que desta união nasceu a Associação dos Autistas, que ainda engatinha, porém, é um modelo para outros municípios. Parabéns para vocês por isso. Enquanto Secretaria de Educação, procuramos ter um olhar especial com as crianças que frequentam nossas instituições de ensino. Mesmo com o quadro apertado de funcionários e professores que tentamos atender, mesmo assim, tentamos atender alguns dos alunos autistas com mais de um professor em sala de aula. Na educação infantil, neste ano, afirmamos que estamos iniciando os encaminhamentos precoces através da nossa psicóloga para que as crianças estejam na fila de espera da consulta para agilizar os diagnósticos que sabemos da importância que este tem. Gostaria de contar um pequeno fato. Num tempo não tão distante, em uma escola, de tempos em tempos surgia um desafio para esta escola. Esse desafio vinha com o nome de aluno autista. Logo, todos se alvoroçavam por lá, com muitas perguntas, como ele é, como ensinar, como acolher, como interagir, como saber o que fazer. Na sala dos professores, se ouvia muitos bochichos. Gente, quem vai ser o professor daquele aluno? Ou daquele outro aluno diagnosticado? Como vai ser trabalhar com aquele aluno que hoje chamam de autista? Uma das professoras logo pensava, meu Deus, eu não quero ser professora desse aluno, o que vou fazer? Cada um é diferente. Quietinha. A professora passou entre 2 e 3 anos observando os desafios que os seus colegas professores estavam enfrentando, em aprender sobre autismo para melhor atender estes alunos. Até que um belo dia aconteceu algo que desestrutura a tal professora, a qual foi comunicada que o aluno autista, que a mesma observava naquele ano, seria seu aluno. Que desafio esta professora passaria? Vencer seus próprios medos. Dia após dia foi percebendo que o medo que sentia perante o autismo precisava superar. E assim, foi aprendendo e fazendo muitas tentativas para atender este aluno, assim como os demais, também que já haviam passado por suas mãos. Pasmem, professor com medo? Sim, professor com medo, sim. Do diferente, do desafiador, do ser humano que lhe ensinou que o carinho, a atenção, fariam mudar muito seu modo de pensar e dar o melhor de si. O medo passou e a compreensão de que o autismo é uma maneira de ser de cada indivíduo, precisa ser respeitado, assim como suas particularidades. Esta professora encontra-se aqui, entre todos nós. Esta professora sou eu.
Sou eu, Josiane. Senti até vontade de chorar. Que hoje vê com os olhos o carinho para a causa autista. Porque esse medo eu enfrentei. E hoje tem os pais do aluno que eu enfrentei. Tem uma aluna sentada lá, que eu tive que enfrentar esses medos. Medos que meus colegas até hoje sofrem. Porque cada filho de vocês é diferente. Mas podem ter certeza que ele é visto com o coração por nossas escolas, assim como eu hoje vejo eles com o meu coração e não tenho mais medo. Senhores pais, sabemos que a jornada de criar uma criança autista pode ser muito desafiadora, mas também ela é repleta de momentos especiais e únicos. Cada pequeno progresso que eles têm é uma vitória. E cada dia traz novas oportunidades de aprendizado e crescimento. Lembrem-se de que vocês não estão sozinhos, pais. É normal, muitas vezes, sentir-se sobrecarregados. É normal, às vezes, perder as forças. Porém, mas é a força e o amor que vocês têm por seus filhos são poderosos. Celebrem as conquistas, por menores que elas sejam, e cuidem também de vocês, de si mesmos. Vocês são incríveis e estão desenvolvendo a missão de pais de autistas maravilhosamente bem. Muito obrigado pela atenção de todos e pela oportunidade de expressar nosso carinho a vocês. Boa noite. Terminado o nosso expediente e a bela homenagem do dia, passamos para a ordem do dia, iniciando com a leitura do projeto de resolução 11 de 2025 do Legislativo. Peço à secretária que efetue a leitura do parecer da comissão competente deste Poder Legislativo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de resolução 11/2025. Relatório. O projeto de resolução sob o número 11 do corrente ano versa sobre a criação do programa O Legislativo em sua comunidade no âmbito do município de Cruz Machado, Paraná. De iniciativa da mesa diretiva desta Câmara Municipal, acompanha a propositura os documentos pertinentes, bem como tramitou por 2 sessões ordinárias. Em síntese, passamos para a sua fundamentação. Análise e parecer da relatora. A matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa, por iniciativa da mesa do Poder Legislativo, encontrando-se atualmente na respectiva comissão, atendendo disposição regimental no artigo 56, inciso 1º, e artigo 58, do 1º ao 4º parágrafo, que disciplina sua tramitação nessa comissão, estando sob responsabilidade dessa relatoria, para que seja exarado o parecer sobre os aspectos constitucionais, legais, regimentais e posterior tramitação em plenário. A Câmara de Vereadores, como Poder Legislativo do município, colegiado, desfruta das prerrogativas próprias desse órgão, quais sejam compor sua mesa diretiva, elaborar seu regimento, organizar seus serviços e deliberar livremente sobre os assuntos de sua economia interna. Com efeito, a Lei Orgânica outorga à Câmara Municipal competência privativa para dispor sobre sua organização interna e assuntos afetos, de modo que não se vislumbram óbices de natureza formal ao objeto proposto. O projeto em análise, em relação ao aspecto legal e formal, encontra-se em conformidade com os requisitos legais previstos no regimento interno desta Casa. Outro sim,
encontra respaldo legal em nossa Magna Carta de 1988, estando, portanto, apto para seguir o processo legislativo. Diante de todo o exposto, voto pela sua constitucionalidade, legalidade e regular tramitação, devendo a votação ocorrer em plenário, a qual dar-se-á por maioria simples de votos. Sobre o mérito, cada edil é livre para manifestar-se. Esse é o parecer à relatora. Parecer da comissão. A comissão, ao analisar o projeto acima descrito, em reunião nesta data, aprovou o parecer da nossa relatora ao projeto de autoria da mesa diretiva, podendo o mesmo seguir o trâmite legislativo. Além do mais, cabe citar a importância do respectivo projeto de resolução, vez que este será uma forma direta da participação popular, dando aos nossos munícipes o poder de voz, possibilitando ir aos anseios das comunidades e que as reivindicações do povo possam ser revertidas em ações e políticas públicas municipais. Assim é o parecer e voto. Estiveram presentes todos os senhores vereadores pertencentes à comissão. Sala de comissões, 7 de abril de 2025, Kennedy Drummond de Alvarenga, presidente, Noeli Maria Paz, a relatora, Terezinha Maria Cotila, membro. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. O projeto de resolução está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da matéria se mantenham sentados. Os edis que forem contrário à aprovação, por favor, levante-se. O projeto de resolução foi aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de resolução 12 de 2025, do Legislativo. Peço à secretária que efetue a leitura do projeto de resolução e anexos. Projeto de resolução número 12 de 2025. Súmula. Regulamenta a consignação em folha de pagamento para os servidores efetivos, comissionados e agentes políticos da Câmara Municipal de Vereadores do município de Cruz Machado, Estado do Paraná. A mesa diretora da Câmara Municipal de Cruz Machado, através de seu presidente, com amparo no regimento interno, propõe o presente projeto de resolução. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Vereadores do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, autorizado a celebrar convênio com instituições bancárias ou de cooperativa de crédito autorizada pelo Banco Central do Brasil a funcionar, visando a contratação pelos seus servidores efetivos, comissionados ou agentes políticos de empréstimos consignados, mediante a averbação das prestações em folha de pagamento do beneficiário do crédito, com sua autorização expressa. Artigo 2º. A consignação em folha de pagamento é facultativa e será processada somente mediante autorização expressa do interessado e somente se houver margem positiva para a pretendida contratação pelos servidores efetivos, comissionados ou agentes políticos. Artigo 3º. As condições do empréstimo, bem como as disposições legais aplicáveis, são de inteira responsabilidade da instituição financeira ou da cooperativa de crédito, devendo ser aceitas expressamente pelo interessado, não havendo interferência ou responsabilidade da Câmara Municipal de Vereadores do município de Cruz Machado, Estado do Paraná. Artigo 4º. É vedado à Câmara Municipal de Vereadores do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, atuar como avalista ou garantidor do pagamento de empréstimos em caso de inadimplência dos seus servidores e agentes políticos. Artigo 5º. A consignação em folha de pagamento dar-se-á para pagamento de empréstimos concedidos por instituição financeira bancária ou de cooperativa de crédito conveniadas com esta Casa Legislativa. Artigo 6º. O limite máximo de desconto para pagamento das consignações de empréstimo é de no máximo 30% do vencimento, subsídios, valor bruto, percebidos pelo interessado, ressalvados os descontos obrigatórios. Artigo 7º. O cálculo da margem consignável será efetuado da Câmara Municipal de Vereadores do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, mediante solicitação formal do beneficiário e entregue a este ou às instituições bancárias ou de cooperativa de crédito, conforme sua autorização e indicação. Artigo 8º.
A Câmara de Vereadores do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, não se responsabiliza pelo pagamento dos empréstimos consignados dos servidores ou vereadores, quando esses forem exonerados, demitidos, cassados, usufruírem de afastamento sem remuneração ou, de qualquer forma, venham a não receber os salários e subsídios. Artigo 9º. O empréstimo em dinheiro consignado em folha poderá ser efetuado até o prazo máximo de 48 meses para servidores efetivos e até o limite da legislatura para vereadores e servidores ocupantes de cargos comissionados. Artigo 10º. O valor de crédito objeto de contrato do empréstimo obrigatoriamente deverá ser creditado em conta corrente de titularidade do consignante. Artigo 11. É facultado ao consignante a qualquer momento antecipar no todo ou em parte o pagamento em seu débito, sendo que essas tratativas deverão o fazer diretamente com a instituição financeira, a qual será responsável em proceder às informações à Câmara de Vereadores, com a anuência expressa do servidor ou agente político interessado. Artigo 12. As instituições bancárias, cooperativas de crédito deverão disponibilizar uma conta corrente para que a Câmara de Vereadores do município de Cruz Machado efetue os repassos mensais dos valores consignados, sem cobrança de taxas, tarifas ou qualquer outra despesa a desfavor desse poder. Artigo 13º. É vedada a abordagem ao servidor em seu local de trabalho para ofertar qualquer serviço, produto ou informação vinculado à consignação em folha de pagamento. Artigo 14º. As condições do empréstimo, bem como os dispositivos legais aplicáveis, são de inteira responsabilidade das instituições bancárias, cooperativas de crédito, devendo ser aceitas expressamente pelo interessado. Artigo 15º. Fica vedada a oneração de qualquer espécie a este Poder Legislativo dos convênios a que se faz referência nesta resolução. Artigo 16º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Justificativa ao projeto de resolução número 12 de 2025. A medida proposta no presente projeto de resolução visa regulamentar os convênios entre o Poder e as instituições bancárias ou cooperativa de crédito que visam a opção de fornecimento de empréstimos consignados a servidores públicos desta Casa de Leis e seus agentes políticos interessados nessa modalidade de contratação, tendo como opção de pagamento o desconto de prestação junto à sua folha de pagamento, previsão esta que possui amparo legal, a Lei Federal 10.820, de 17 de dezembro de 2003. A regulamentação efetuada através da Resolução número 12 de 2025 versa sobre uma facilidade e maior opção aos servidores e agentes políticos, não de uma obrigatoriedade de contratação, pois competirá exclusivamente aos interessados a utilização ou não dessa modalidade e a forma de contratação, a qual somente dar-se-á mediante pedido e autorização expressa dos servidores e agentes políticos a este POD. Ressalta-se ainda que as condições do empréstimo, bem como as disposições legais aplicáveis, são de inteira responsabilidade das instituições bancárias e cooperativas de crédito, competindo apenas e tão somente a este poder conceder a carta de margem e repassar os valores consignados nas datas aprazadas, conforme contratação efetuada pelo servidor ou agente político, frente à instituição ou cooperativa escolhida por este. Por todo o exposto e contido no projeto de resolução, ora apresentado, pedimos o apoio e a sua aprovação. Sala das Sessões, em 31 de março de 2025. A propositura está aberta para a discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Encaminho esta resolução para análise da assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis, que devem se manifestar documentalmente, seguindo os prazos legais. Declaro neste momento a palavra livre para cada vereador. Começamos com o vereador Kennedy. Eu até ia fazer minha palavra livre hoje, como eu comentei lá atrás, mas eu vou passar, que acho que o autismo hoje tomou a conta da casa aqui, e nós temos mais que levar isso aqui para casa hoje e deixar os problemas para outra hora. Muito obrigado.
Vereador Elias. Boa noite a todos, professores e pais dos alunos autistas e todos que se fazem presentes aqui. Também quero agradecer hoje a presença dos professores da Casa Familiar que tiveram trocando ideias com nós sobre projetos futuros. Gostei de ouvir saber que os alunos da Casa Familiar estão em primeiro lugar no IDEB, se é isso que eu ouvi bem, estão muito bem desenvolvidos. Então, isso anima bem a gente souber essas notícias, né? Quando vier projetos futuros, podem contar com nós que, nossa parte, nós estamos sempre querendo ver o bem da escola desenvolvendo da melhor forma. Eu quero também desejar as boas-vindas ao nosso novo secretário de Cultura, o pastor Danilo, que assumiu essa semana, dia 1º. Então, que ele seja bem-vindo. A Secretaria da Cultura foi desvinculada da Secretaria da Educação e desejo que o pastor, o novo secretário de Cultura, possa desenvolver um bom trabalho nesse mandato e quero dizer que essa semana eu passo lá visitar ele, trocar umas ideias, encaminhar projetos para o futuro para que possamos apoiar as etnias, tudo desenvolver a cultura no nosso município. Quero dizer ao pessoal que está me perguntando sobre estradas, tem regiões que estão trabalhando bem, tem regiões que as máquinas não chegaram, estradas estão precisando de patrulhamento. Aguardem um pouco, essa semana o prefeito até esteve explicando, tem um projeto aprovado da contratação dos funcionários pelo PSS, mas tudo tem prazos para ser cumpridos, né? Passando pela lei até a contratação demora alguns dias, talvez levam 60 dias para repor esses funcionários e, no momento, tem máquinas paradas, caminhões parados, que vai atrasando o serviço. Então, agradeço a compreensão, tenho um pouco de paciência, mas, na medida do possível, eles vão atender todas as regiões. Assim também, como as terraplanagem que o pessoal espera para construir suas casas, estão precisando e as máquinas, no momento, não vencem atender, mas entendo que, início de mandato, tudo precisa ser recontratado, funcionários, tudo isso gera um pequeno atraso, mas, aos poucos, tudo entra nos eixos. Também quero dizer ao pessoal das balsas, semana passada foi o prefeito, junto com o vereador Zeninho, a vereadora Noeli, o vereador Baixinho, foram nas balsas, em 2 balsas, fizeram vídeo, foi postado, então, quem talvez não viu, procure a página da prefeitura lá, assista, vê a situação que está, tem uma balsa que já está praticamente concluída, só faltam uns pequenos detalhes de conclusão, que logo volta a funcionar. E as outras, em seguida, também vão ficar prontas, então, peça um pouco de paciência, eu acredito que, dentro de 60 dias, no meu ver, vai estar em funcionamento. Então, as coisas estão andando. Sábado passado, tivemos a presença do deputado federal Felipe Francischini, aqui na Câmara, junto com os vereadores, secretários, e apresentando bons projetos futuros para a nossa cidade. Então, vamos aguardar que tem bons projetos. Eu quero, rapidinho, também expressar meu gesto de solidariedade. No último sábado, como o nosso município, a maioria, todos, acho que ficaram sabendo, houve um grande incêndio num comércio do interior da minha família. Minha irmã atendia lá, meu cunhado e meus sobrinhos, e acabou incendiando, não se sabe os motivos da causa, o que aconteceu. E um comércio que, praticamente um século de história, do tempo da imigração, acabou virando em cinzas, perdeu-se tudo. Não foi possível resgatar nada, nem documentos pessoais, nada, perderam tudo. Então, quero dizer que a Comercial Bartman, da Quinta Vicinal, sempre foi um símbolo de tradição e contribuição para a economia da nossa cidade. Este estabelecimento, que ao longo dos anos atendeu a tantas famílias e gerou tantas oportunidades e empregos. O meu abraço de solidariedade vai para todos os envolvidos, especialmente para os proprietários, família Bartman e Xênio, e para todos os clientes que, ao longo de tantos anos, fizeram parte dessa história de sucesso e dedicação. O casarão virou cinzas, mas o importante é que não teve vítimas, todos estão bem.
Também agradeço a todos que estão colaborando na reconstrução para que a família possa ter uma nova casa para morar. E também agradeço a prefeitura que enviou o caminhão-pipa para poder apagar o incêndio, mas como é distante e a casa era de madeira, só ajudou para apagar o braseiro, mas, infelizmente, não se salvou mais nada. Então, agradeço mais uma vez todos que estão empenhados, colaborando para a recuperação desse... Foi uma tragédia muito séria, chocou todos nós, o povo da região, muito sentido. Então, era isso, presidente. Muito obrigado. Vereador Antônio. Boa noite a todos mais uma vez. Eu vou falar poucas palavras, porque o tempo está meio curto. Eu queria falar o seguinte, sobre o calçamento do paredão. Para o pessoal ter calma, porque agora está acelerado lá o calçamento. Então, eles vão chegar até o primeiro desvio, e daí vão trabalhar em uma pista e a outra para dar o cruzamento para os carros pequenos. Então, ali vai ser feito um desvio sobre o Lachesque, vai sair lá nessa pecadeira lá em cima. Vai ter mais ou menos uns 300, 400 metros ali que vai trabalhar livre. Então, é isso minha palavra. Muito obrigado a todos. Vereadora Terezinha. Boa noite a todos novamente. Como é que eu posso dizer, muito grata pela presença de todos vocês aqui. A gente sabe o quanto é a luta, né, dos pais que trabalham, que têm filhos com autismo. A gente sabe que cada dia, como eu falei, é um novo dia, mas a gente se sente com o coração aquecido em dizer que estamos aqui, né, para vocês nos procurarem, para que a gente possa encaminhar projetos, discutir possibilidades com vocês, porque a intenção é que a gente faça com que todos sejam muito bem incluídos, todos tenham possibilidades de desenvolvimento. Eu quero falar um pouquinho, né, da questão da quadra da Boleslau. Estamos acompanhando a quadra. Ela está há 2 meses e pouco para pintar apenas o piso, né, o chão, mas é um piso tão demorado, gente, que está difícil sair essa pintura. Então, a gente está acompanhando, está fazendo cobranças, e estamos lá o tempo todo. Estamos acompanhando, né, a piscina do CRAS, estamos verificando todos os problemas que ela está encontrando nesse momento, sabemos dos BOs, né, das falhas que aconteceram dentro da licitação, da falta de uma boa fiscalização, porque ela, houve o revestimento, mas foi com material inferior. Então, nós sabemos hoje, estamos acompanhando para ver esse desenrolar. Gostaria de falar que hoje se iniciou a vacinação da gripe. Então, hoje é o dia que começou essa vacinação. Nesse primeiro grupo, que é o grupo prioritário, estão as crianças de 6 meses, né, a 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos. Então, é importante a gente estar divulgando, é uma campanha muito importante. A vacinação, ela traz uma maior segurança, né, faz com que pessoas que têm problemas respiratórios tenham problemas mais sérios, complicações em relação à gripe. Então, é importante a gente estar divulgando isso também. Gostaria também de falar do secretário da Cultura, né, dar boas-vindas a ele. Ele já esteve na quinta-feira aqui na Câmara, porque eu fico aqui na Câmara todas as segundas-feiras à tarde, quintas-feiras de manhã e nas sextas-feiras à tarde. E foi na quinta-feira, gente? Foi na segunda-feira.
Sei que foi na sexta-feira, então ele veio, a gente sentou para discutir várias questões relacionadas à cultura, né, e temos muitas ideias, né, só falta agora o recurso, né, porque como é uma secretaria que começou agora, ela vem totalmente sem recurso, então eles precisam estar correndo atrás de recursos, né, para dar conta. No mais era isso, temos outras coisas, mas eu acho que a emoção tomou conta de nós hoje, a gente, né, se emocionou bastante. A nossa secretária da Educação, ela contou uma história que, de fato, é uma história que acontece com todos nós professores quando a gente se depara com algo novo, algo desafiador, mas nós somos tão adaptáveis, gente, que nós vamos entendendo, vamos buscando e procuramos dar o nosso melhor também. Então, a gente sempre torce para que todos possam fazer exatamente isso, trabalhar com o seu melhor, para que todos sejam atendidos da melhor forma. Boa noite a todos. Vereadora Noeli. Quero cumprimentar mais uma vez a todos que estão aqui, agradecer aos pais dos autistas que se fizeram presente. A gente já fez a homenagem antes, achando que talvez vocês tivessem, né, que se retirar, mas vocês ficaram. Obrigado por terem permanecido. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos participando de mais uma reunião, de poder estar aqui hoje, discutindo. Também vou fazer igual ao Kennedy, vou abrir mão de muita coisa hoje, porque foi uma reunião diferente para todos nós aqui hoje. Só complementando a fala do Elias, na semana passada a gente esteve visitando as balsas, e realmente a balsa do Cabo está praticamente pronta, mais uma semana, uns 10 dias no máximo vai estar pronta. A do Foz do Areia, aquela que sai lá na Divinéia, aquela falta bastante coisa ainda. Acredito que uns 70% a 80% ainda para concluir, e a do Palmeirinha não deu tempo de nós ver. Mas, quando nós estávamos indo, a gente passou para dar uma olhadinha no calçamento ali do Paredão, e vimos mais de 10 homens trabalhando no calçamento, estava num ritmo bem acelerado. Que bom que continue assim. E, claro, o calçamento causa muito transtorno. É difícil você fazer um desvio, mas que a população souber, é um tempo só. O transtorno passa, mas as obras ficam. O calçamento é importante, a poeira diminui, né, os terrenos se valorizam. Então, no momento que tiver que fazer um desvio, no momento que for difícil um acesso, pense nisso. É por um tempo, é por um momento. E quero concluir só a minha fala dos autismos, que eu tinha visto uma frase que se de falar, que autismo não se cura, se compreende. Boa noite. Vereador Joacir. Então, boa noite a todos. Quero dar os parabéns para os autistas, para os pais, principalmente dos autistas, que são os heróis. A minha filha é psicóloga, trabalha com as crianças. Já há 5 anos que ela é psicóloga, trabalha. Quero dar os parabéns para os pais. E quero falar também um pouquinho da família Bartman, que queimou a casa lá. A minha filha, o Gero é dos Bartman. Eu quero, dar os... Não é fácil, né, perder tudo que tem na casa, anos e tudo, quantos anos a casa teve, né? E não é fácil, a gente depender de nós, pode contar com nós, a família, que estamos aí para ajudar a família. E boa noite a todos. Vereador Osmar. Boa noite a todos, o pessoal presente aqui, o pessoal que está assistindo nós em casa. Boa noite ao meu amigo Ivo Paraguai, meu vizinho, que defende essa causa autista. O que eu precisar pode contar comigo, né? Tem meu contato e, como eu falei já hoje, todos os vereadores que também estão propostos a ajudar. Então, estamos juntos. E dia 3, quinta-feira, nós fomos fiscalizar as balsas, eu, a Noeli, o Zeninho, o prefeito. Mas antes de nós fiscalizar as balsas, nós passamos no calçamento. Aproveitando que o Tito você faz aqui presente aí, o Antônio já comentou no Eli, o pessoal tem um pouco mais de paciência, sabe? Tipo, porque é uma obra que daí no Eli falou, vai valorizar os terrenos, não vai ter poeira. Então, respeitar, cada um se respeitando, porque é um empenho do cara de cortar pedra, o cara que faz o calçamento, coloca meio fio. É um serviço pesado, mas vai ficar melhoria para todos. É complicado os desvios, né? Nós tínhamos uma reunião, né, Tita, acho que também na quinta-feira, né, na prefeitura, o Zeninho também se fazia presente.
Então, foi conversado sobre o desvio. Não é fácil, muitos moradores também não aceitam, mas devagar está indo essa obra. Então, peço paciência para a população, que é melhoria para todo mundo. E também quero agradecer especialmente hoje ao secretário de Saúde, Diego, pela atenção que ele está dando a duas famílias que estão passando por uma dificuldade, um momento delicado de saúde ali, e pelo aporte que ele está dando, pela atenção, pela dedicação. Então, agradeço do fundo do coração. Obrigado mesmo, Diego, de coração. E o que tudo o que eu mando, você me responde e você está atendendo essas famílias. Muito obrigado. Agradecer também ao prefeito Carlão, pelo serviço prestado à irmã Ambrósia, pela terraplanagem, pelo cascalhamento, pela tubulação. Lá é um ponto turístico, um ponto religioso. Então, é importante esse serviço que o Executivo está fazendo. Meus parabéns. Também quero colocar hoje, dia 12 agora, sábado, vai ter às 8 horas da manhã, lá no trevo de Paulo Fontin, uma manifestação pacífica sobre a BR-476, sobre esse acidente que está acontecendo, não vem de hoje. Dia 12 e 14 de fevereiro, eu estava lá em Foz do Iguaçu, o que estava se presente comigo, o prefeito. O governador comentou que o Estado tem o dinheiro para bancar essa obra, mas o governo federal é do governo federal, não quer deixar a estitucionalização dessa BR. Quantas vidas está sendo perdendo? E daí eu escutei já na Rádio FM, o Peruso falando já 2 vezes, esse dia escutei que tem mais um deputado ali, o Simbac, que também está correndo para a estatização dessa BR, mas o governo federal não deixa. Dá até medo de falar, criticar o governo federal, porque tudo que a gente critica eles, o governo federal, o STSF, a gente é bandido, a gente é bem fácil e preso. Mas eu não tenho medo, porque estou defendendo o meu município, porque todo dia a saúde, quantos ônibus vai para São Mateus? Passa por São Mateus para ir para Curitiba, lá tem um posto que abastece. Então, é complicado. Já fui para Curitiba, atrás de deputados. Agora, a última vez que eu fui, acho que o Queiro estava comigo, nós fomos por Canoinhas, é complicado. Então, sábado, eu se farei presente nessa administração, defendendo o povo do Cruz Machado, a segurança, para não se perder muitas vidas. Que antes, no governo passado, chamavam de genocida. Mas agora está se perdendo vidas, o governo federal não quer liberar. Então, tem que ter um bom senso, né? E sábado eu farei presente defendendo o povo do Cruz Machado. Meu tempo já esgotou, tinha mais coisas para falar, mas fica para a próxima sessão. Muito obrigado. Vereador Edivino. Quero deixar aqui, então, meu abraço a todos os pessoal da Causa Autista, da associação. Contem sempre comigo e com todos os colegas vereadores. E também eu quero parabenizar o setor de obras, o prefeito e o pessoal das obras, pela conclusão da ponte da comunidade do Riozinho. Ficou um serviço de qualidade, uma ponte que o pessoal estava aguardando há muito tempo, que lá dá acesso ao município vizinho de Inácio Martins. No sábado, tivemos aqui na Câmara a presença do deputado federal Felipe Francischini, uma conversa muito boa com ele. Apresentamos vários pontos do nosso município que estão precisando. Uma causa que foi levantada para ele é o cascalho. Hoje em dia, para se tirar o cascalho, para arrumar as estradas, precisa de ter liberação dos órgãos competentes. Caso não tenha, não pode. E hoje em dia está sendo comprado, está se tornando muito caro. Uma caçamba de cascalho, hoje em dia, o prefeito já passou para nós, está custando R$ 750. Então, imagine pelo tamanho do nosso município, se for para manter tudo e pagar, quanto que nós vamos gastar, né? Então, precisamos ir atrás dos órgãos competentes, porque cascalheira tem várias no município, só precisa serem legalizados. Então, da minha parte, seria mais isso. Mais um ponto que ainda comentamos com eles, também sobre a estadualização da estrada de Cruz Machado para Inácio Martins. E até foi proposto a ele agendar uma visita com o governador do estado
e irmos nós, todos os vereadores daqui de Inácio Martins, juntamente com o prefeito daqui e o de Inácio, para tentar a estadualização dessa estrada, para futuramente escorrer atrás de um projeto e para que se saia do papel e seja feita essa obra. Boa noite a todos. Vereador Zeno Firmino. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, nobres colegas, pessoal que nos acompanha em casa, todos os munícipes, população que veio hoje para esta causa tão importante, né, que é esta homenagem a todos os pais, familiares dos autistas, mais uma vez reforçando que estamos aqui, dentro do nosso legislativo, sempre junto com vocês, e tudo que depender do legislativo para os machadenses, pode ter certeza que vocês têm total apoio nosso aqui, e a gente vai estar sempre defendendo as causas de vocês. Falando sobre as balsas, né, colega vereador Baixinho, que esteve, colega Noeli, e quem mais que era? Nós estávamos em 3 vereadores, né, mais o prefeito. Sobre as balsas, só para que a população fique ciente, Balsa do Cabo já praticamente em acabamento dos trabalhos, a balsa já está, né, praticamente terminado o serviço de pintura. O problema está no rebocador ainda, para fazer o acabamento do trabalho. Falta a parte elétrica e um pouco da pintura. E, claro, os detalhes da bandeira, coletes e tudo mais. Então, já lá praticamente quase zerados os trabalhos, então, para que daqui a uns dias a Marinha possa fazer essa vistoria. Balsa do Foz do Areia ainda está em meio caminho andado, né? Tem bastante serviço para ser feito, mas segundo a empresa também, né, dentro do prazo será entregue os trabalhos, então acreditamos que vai estar tudo certo dentro do contrato. Balsa da Palmeirinha também tem uma grande dificuldade ali na Balsa da Palmeirinha, mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo, porque a gente conversou com as empresas, aliás, com a empresa, com os profissionais da empresa, então já está tudo encaminhado e acreditamos, deixando a população ciente que, se Deus quiser, vai estar dentro do prazo todo organizado e vocês vão poder usar a balsa diariamente. Falando em questão da Secretaria de Cultura, estive lá também visitando o pastor Danilo, que agora é nosso secretário de Cultura, dando as boas-vindas para ele e desejando um bom trabalho ao pastor Danilo. Sabemos da competência do pastor Danilo como secretário, assim como os demais profissionais, demais secretários que nós temos hoje. Tenho certeza que ele vai lutar muito pela nossa cultura, vai desenvolver a cultura do nosso município, em parceria com as demais secretarias, já que é um conjunto, né? Secretária Jo, que está ali também, é um conjunto entre as demais secretarias, e eu tenho certeza que o pastor Danilo vai desenvolver um trabalho maravilhoso. A gente tem tanta coisa para ser tratada, inclusive, eu falo aqui, hoje mesmo, falei novamente com a professora lá de Curitiba, né, que me questionou em relação à língua polonesa, né, o processo da oficialização da língua polonesa. Então, a gente vai conversar com o pastor Danilo a partir de agora, que envolve a parte cultural, inclusive também tornando a língua polonesa como patrimônio cultural. A doutora está aqui também, a gente vai tentar ver de que forma que a gente encaminha tudo isso. Já temos, né, outras cidades já fizeram isso, então a gente pode também aqui encaminhar. Calçamento, reforçando para o pessoal, que os colegas vereadores já falaram, calçamento, precisamos que o pessoal tenha um pouco de paciência, e especialmente os transportes de carga pesada, para que evitem, né, deslocar-se até aquele local ali do calçamento, porque não vai passar. Na medida do possível que vai sendo feito os trabalhos ali, a empresa vai liberar, sim, mas para os veículos, né, veículos leves, inclusive a partir daqui uns dias ali, dependendo do trecho, vai ter meia pista para se tornar mais fácil o trânsito, e por enquanto isso no desvio. A prefeitura também está fazendo o trabalho, quero mandar um abraço aqui ao secretário e ao prefeito, e obrigado por estar envolvido diretamente nesse assunto que tanto é de grande relevância para a população da região do Paredão, Rio da Areia, região do Poço Preto. Limpeza da rua, cobrei na quinta-feira, na sexta-feira, infelizmente tem algumas pessoas, né, que por relaxo, eu falo aqui, né, inclusive tenho certeza que essas pessoas vão me acompanhar e vão me assistir. Acho que precisamos ter mais capricho, gente. Precisamos caprichar mais, né, tanto o empresário como a população em geral. Quando for retirar esses lixos, comunique à Secretaria do município para que retire os lixos. Cortar a árvore e jogar nas calçadas, acabar atrapalhando as calçadas. Então fica aqui minha indignação, porque as pessoas têm mais responsabilidade. Acho que precisamos ter mais responsabilidade. Somos adultos e precisamos saber que a partir dos 18 anos nós respondemos pelos nossos atos. Então vamos responder cada um para si, vamos ser homem o suficiente de quando fazer, assumir aquilo que está fazendo. Segundo, mais um detalhezinho para fechar aqui, senhor presidente. Próximo sábado também estaremos lá, se Deus quiser, Baixinho, estarei junto contigo, demais colegas que quiserem estar junto conosco, estaremos nessa mobilização em favor aí da BR-476, que é tão importante. Nós sabemos a dificuldade que nós temos daqui, os motoristas, pacientes que vão para Curitiba, usam diariamente de madrugada, e a gente vai estar lá apoiando. Não é briga, não é acender pneu, não é nada. Já para deixar bem claro para a população, a gente vai lá pacificamente,
vai cobrar das nossas autoridades a nível de Estado, a nível federal. Temos representantes do governo federal na nossa região, tenho certeza que vai nos ouvir. Hoje é a BR federal, precisamos de investimento do governo federal, mas ficou nesse impasse. O Estado quer a BR, o governo não quer entregar. Então, vamos buscar o que seja melhor através dessa mobilização que é o que nós precisamos. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, uma ótima semana. Muito obrigado, presidente. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão, convidando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 14 de abril de 2025, a qual terá a exclusiva finalidade de prestação de contas do exercício de 2023, sobre a responsabilidade do ex-prefeito, excelentíssimo senhor Antônio Luiz Tchaikovsky. Também informamos que durante todo o mês de abril, esse poder legislativo estará iluminado com as luzes azuis, em ilusão ao autismo. Boa noite a todos.